agradecer pela presença dos que puderam ir ao jantar de casais. Foi um momento muito bom, onde a gente teve a oportunidade de verdadeiramente ter um momento único entre os casais, onde, com conversas legais e com oportunidades que Deus nos deu. Então, agradecer aos que puderam, agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos e dizer que esse Ministério de Casais tem sido transformador na vida da gente. A gente tem aprendido muito com o que estamos estudando e automaticamente isso tem trazido um reflexo muito bom para o nosso casamento. Através de ações, de palavras, de atitudes, erros que cometíamos, a gente tem procurado não cometer mais. Obviamente, somos seres imperfeitos, então a gente não vai deixar de errar, né? Um com o outro, mas o importante é que a perspectiva, a visão agora é diferente, né, amor? Tem sido importante. Então, primeiramente, sejam bem-vindos e vamos ao trabalho. Bem, hoje é a nossa terceira aula da EBD, voltada para o Ministério de Casais, que está sendo criado, o qual eu e Lu estamos à frente, juntamente com Roberto e Valna e com Sérgio e Rose, né, que têm sido ferramentas colocadas ali por Deus, fundamentais para esse desenvolvimento. E de antemão já quero agradecê-los por isso. Nós tivemos a primeira aula no dia 2/6 com Roberto e Valna, onde tratamos do assunto casamento e família, uma oportunidade muito boa. No dia 9/6, Sérgio e Rose desenvolveram o tema Amor, o elo perfeito. E hoje, 16/6, nós iremos desenvolver Perdão, quando não há alternativa. Confesso que tem sido um tema que tem mexido muito com a gente e, como eu disse já anteriormente, tem sido motivo de transformação em nossa relação. Tem sido bênção. Então é isso. Eu não vou me apresentar porque todo mundo já me conhece. Não temos nenhum visitante aqui e vamos dar andamento. E para começar, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Eu peço que curvem suas cabeças. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer verdadeiramente pela oportunidade que nos dá, enquanto casal, de estar à frente desse ministério, de estar conhecendo a Ti melhor, conhecendo o verdadeiro valor do perdão, o valor de estar junto, de um servir ao outro. Como essa experiência tem sido enriquecedora, Pai, em nossas vidas, o exemplo que nós passamos para as nossas filhas, e assim nós queremos, Pai, que Tu nos use como instrumento Teu, e a gente possa apresentar a Tua palavra, o Teu desejo, aqui para os que estão presentes, e que todos que possam ter acesso a essa aula de hoje, possam tê-la como um momento de transformação. Nos usa, Pai, como instrumento Teu, não só agora, mas em todo o dia, em todos os dias e sempre. E que a gente possa, Senhor, através de Ti, apresentar o Teu Evangelho. Quero agradecer também pela vida de Sérgio, Rose, de Roberto e Valna, que têm sido ferramentas fundamentais nesse processo. Agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, têm colaborado, Pai, para que esse ministério ele cresça e se desenvolva. Que é assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a gente vai trabalhar inicialmente com o conceito e a origem da palavra perdão, né? O dicionário ele diz o seguinte, que perdão significa remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. No caso de um conceito bíblico da palavra perdão, nós encontramos o seguinte: libertar alguém da culpa é um ato de amor e misericórdia que Deus concede aos seres humanos
e que, por sua vez, devemos aplicar uns aos outros. E é assim que ele nos ensina na oração, né, do Pai Nosso, onde ele diz que nós devemos, uma vez que ele coloca esse perdão na oração que ele nos ensinou, a gente entende que tem a tamanha importância para ele e o quanto a gente deve lutar para que isso faça parte do nosso dia a dia. Obviamente, somos seres imperfeitos e para a gente é difícil, principalmente, o pedir perdão, né? Então, que sirva de lição para a gente esse conceito bíblico. E a origem da palavra perdão, ela vem do latim, da palavra perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado. Ok, gente, alguma dúvida? Posso prosseguir? Bom dia. Quero saudar a todos com duas palavras que Paulo, repetidas vezes, usa nas suas cartas: graça e paz. A graça que vem do nosso Deus, imerecida, e a paz que vem dessa graça, né? Em um mundo cheio de informações, tão barulhento, com tantas circunstâncias difíceis, e a gente alcançar essa paz, que excede todo o entendimento, é, da verdade, graça do nosso Deus. Com nossas próprias forças, certamente nós não conseguiríamos. E, falando só um pouquinho da gente, antes de começar essa apresentação, muitos sims já foram ditos, né, nessa nossa caminhada de casamento. E o primeiro sim, o que nós considerávamos o mais importante das nossas vidas, lá em 12/3/2005, depois daquele, nós nunca mais paramos de dizer sim um para o outro. Sim, eu quero continuar, sim, eu te perdoo, sim, sim, mas a gente não imaginava que o melhor sim estava por vir. Quando ele aconteceu, já em 2016, 17, por ali, mas se confirmou mesmo no nosso batismo em 2021. E de lá para cá nós temos experimentado realmente do poder e da graça de Deus em nossas vidas, como o Ricardo falou logo no início. E para a gente entender melhor, conhecendo da palavra, conhecendo do Evangelho, a gente pode colocar isso, estar colocando, exercitando em prática. E hoje, foi isso que a gente preparou para vocês. Nesse agora, a gente vai falar sobre o perdão de Deus. E ele nos mostra, colocamos apenas 3 versículos, mas que comprovam o quanto ele nos perdoa. Em Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Marcos 1:15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em 1 João 1:9, confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vimos o perdão de Deus e vamos entender um pouco sobre o perdão humano. Entendemos que o perdão humano ele é um ato de misericórdia. Sendo assim, ele tem, na sua essência, amor e bondade, sendo também uma expressão de humildade. Perdoar é um ato de misericórdia pessoal, mas também uma característica de confiança e obediência a Deus. Quando amamos a Deus acima de tudo, lhe obedecemos e também amamos e perdoamos ao próximo. É isso que ele nos pede, né? Na verdade, acho que é isso que ele nos ordena, né? Que a gente faça, perdoar um ao outro, e a gente, às vezes, cria rancor, né, de uma pessoa próxima ou não, às vezes por algo que nem é tão importante, né, e a gente fica remoendo aquele sentimento ruim, que mais na frente a gente vai ver que como faz mal para a gente isso, né? O perdão ele é libertador, a gente vai ver isso mais na frente.
E aí a Bíblia, ela nos adverte, né, diante disso. Ela nos encoraja e adverte a perdoar, assim como Deus nos tem perdoado. Naturalmente, ofendemos e somos ofendidos. Contudo, devido à dureza do nosso coração, gostamos de receber, mas resistimos em dar o perdão aos outros. Por isso, Jesus nos alerta em Mateus 6, 14 e 15. Ele diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão humano também, gente, ele precisa ser genuíno. O que é que a gente quer dizer com isso? Ele precisa ser verdadeiro. Não é simplesmente a gente dizer, tá, eu te perdoo, e continuar com aquilo remoendo no coração. Esse não é o verdadeiro perdão que Deus nos ensina, né? Então, perdoar alguém demonstra que recebemos e compreendemos o perdão de Deus, apesar do quanto te feriram ou decepcionaram. Você precisa de perdoar, retirando o ressentimento e a vingança do coração. Quando perdoamos, reconhecemos que nós também somos falhos. Isso aí é relacionado à humildade também, né, gente? E quando a gente fala em perdão genuíno, o que é que a gente quer dizer com isso? Que não adianta você, principalmente na relação conjugal, né? Muitas situações a gente diz que perdoa, ou às vezes até nem diz que perdoa, deixa que o tempo passe e naturalmente as coisas vão voltando ao normal, o que não é o ideal, né? Então, quando a gente perdoa verdadeiramente, o que é que isso significa? Isso significa que aquilo para de incomodar a gente, para de doer, né? E a gente não precisa, em um outro momento de discussão no casal, estar voltando naquele assunto uma vez que ele foi perdoado, né? Então, a gente não pode estar fazendo TBT do problema, né? Se ele já foi resolvido, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade. Amém. Tô aprendendo, viu, gente? Isso. Esse amém, vocês entenderam, né? Esse perdão, ele também é uma decisão libertadora, gente. O perdão, ele liberta, ele cura. É impressionante o poder que o perdão tem. E aí, perdoar é uma decisão que envolve libertação. Isto é, livrar a nós e ao outro das algemas da culpa, vitimização, rancor, amargura e condenação. Não se prenda às dores do passado. Perdoe com a ajuda de Deus e siga em frente. Agora vamos refletir um pouquinho sobre o perdão na Bíblia. Todos nós precisamos de perdão, sim. Todos nós possuímos uma natureza pecaminosa. Trata-se de uma inclinação que é natural para o mal, de fazer coisas ruins, de fazer coisas erradas. Isso significa que, nesse momento, nós acabamos nos rebelando contra Deus e não aceitando o seu justo padrão. Queremos fazer com nossas próprias forças, com a nossa vontade. E a Bíblia nos ensina que as consequências são reais e diretas. A consequência do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. No plano perfeito, Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo como sacrifício por todos os nossos pecados, e todos que acreditam nele recebem o perdão do Senhor. Existem condições para o perdão? Sim. O perdão divino requer o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Além disso, precisamos perdoar quem nos ofende, nos voltando para Deus, confessando e crendo que Ele pode nos perdoar. Mas isso acontece somente com aqueles que acreditam em Jesus. E em Atos 10, 43, mostra que todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E qual a importância de perdoar ao próximo? O perdão humano e merecido é um ato de graça, e nós precisamos perdoar, mesmo que nos ofendam profundamente. Então, em Mateus 18, 21 ao 22, Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Então, aí, em numerosas vezes, esse perdão precisa vir. E, por fim, o perdão concede uma liberdade dupla. Isto é, libertamos o outro da culpa e a nós mesmos da prisão da amargura, vingança e ressentimento. Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Reter o perdão ou perdoar é uma decisão que é pessoal. Jesus nos ensinou, inclusive na oração do Pai Nosso, falando mais uma vez: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é isso? Só sobre essa passagem bíblica, né, dos 70 vezes 7, é importante que a gente entenda que também isso não é uma questão numérica. Né? Quando Jesus fala isso, ele diz o seguinte, que o que é que ele quer dizer com isso? É que o perdão ele é ilimitado. Né? É uma forma de dizer que não tem quantas vezes você vai perdoar. Obviamente, é importante que seja vista uma mudança de comportamento naquela pessoa, né? E para que esse perdão ele seja desenvolvido, né? Faz parte do processo. E aí, gente, a gente quer falar um pouco agora sobre o contexto familiar do perdão. Perdão no contexto familiar, né? Na Bíblia, encontramos várias histórias de relacionamentos humanos, rompidos e dilacerados, que foram restaurados pelo perdão. Queremos destacar duas, que é bem conhecida, né? Que é relacionado ao perdão. Tem a história de José do Egito com seus irmãos, que está lá em Gênesis, né? E aí, José do Egito ele era tido como preferido do seu pai, né? Jacó, e nessa preferência que o pai tinha por José do Egito, ele provocou o ciúme dos irmãos. E aí, através desse ciúme dos irmãos, eles tiveram a atitude de vender José como escravo para os ismaelitas. E aí, nesse processo de venda, o que aconteceu foi que José tinha tudo para ter, durante todo esse período que ele sofreu bastante, mas que depois Deus usou, né, José, e ele se tornou governante do Egito. E ele tinha tudo para estar guardando ressentimento, para querer se vingar daquela situação, e a atitude dele qual foi? Foi de perdoar os irmãos em Cristo. Então, é uma atitude muito nobre. Esse é um dos grandes exemplos, né, de perdão que a gente vê na Bíblia. Outro exemplo é a situação de Esaú e Jacó, né, que também 2 irmãos que, segundo a Bíblia, desde quando eles estavam no ventre da mãe, eles já brigavam. Quando nasceu um com peludo, né, como diz assim, um com mais pelos e outro não. E eles cresceram com várias situações de briga, de traição, né, e na grande maioria das vezes, ou sempre, voltada de Jacó para Esaú. Né? E Esaú, como filho primogênito, ele merecia, era direito dele, né, a questão dos bens, né, da paternidade, porque ele era o filho primogênito. E, sendo assim, ele foi traído por Jacó, no momento em que o pai estava enfermo, né,
que foi passar essa bênção para Esaú. Jacó se fez passar pelo irmão, usando roupas longas, que não aparecesse os pelos, e essa bênção foi passada para o filho errado, né, através de uma traição de Jacó. E sendo assim, Esaú também tinha tudo para se vingar. Eles passaram muito tempo sem se ver, mas quando se viram, Jacó liberou o perdão para Esaú, lhe dando um abraço. Desculpa, Esaú liberou o perdão para Jacó, lhe dando um abraço e tirando todo aquele sentimento negativo que tinha no coração. Alguém lembra de mais algum perdão voltado no contexto familiar? Quer acrescentar? Oi, Ari. O pai e o filho pródigo, né? Perfeito. Perfeito. Que é a situação do filho que pede a herança, né, antes do pai falecer, e ele percebe, ele gasta tudo, né, de forma errada, e volta para casa com o objetivo de ser um dos funcionários do pai, reconhecendo humildemente que não merecia mais nada, e voltou querendo ser um dos funcionários do pai, porque onde ele estava comendo, os porcos do pai dele comia mais, ele fala, né? Comia melhor do que ele. Então, diante disso, ele volta para casa humildemente e, ao contrário do que ele imaginava, o pai o recebeu de braços abertos e mandou fazer uma festa e ofereceu o que tinha de melhor para ele. Outro exemplo que eu lembrei agora é o exemplo de Oséias, né? Oséias e Gomer. É Gomer que fala? Gomer. Exato. Que foi também relacionado à traição, prostituição. E Gomer se desviou, né, durante a trajetória e causou muito transtorno, muitos problemas para Oséias, mas Oséias também, no ato de misericórdia, ele perdoou a esposa, né? Então vamos dar andamento. Esses daí já tá, esses exemplos, né? Já está de bom tamanho. Como mostrar arrependimento e pedir perdão? Quando cometemos erros que magoam aqueles que amamos profundamente, é importante demonstrar arrependimento e pedir perdão de maneira sincera e que seja eficaz. Pedir perdão não é uma tarefa fácil, mas é essencial para mantermos um relacionamento saudável e aí fortalecido. Então, nós relacionamos 9 etapas para pedir o perdão à pessoa amada. Vamos começar reconhecendo o erro. Olha que importância. É o primeiro passo, né? Admitir que você errou, que não tentar minimizar aquela culpa, ou colocar, o que é pior, a culpa na outra pessoa. Assumir a responsabilidade verdadeiramente pelo que você fez. Reflexão. Então, refletir é outra coisa que é muito importante. Tirar um tempo para refletir sobre as suas ações, como elas afetaram aquela pessoa amada. Entenda o impacto do seu erro e por que ele foi tão prejudicial para o relacionamento de vocês, os nossos relacionamentos. Pedir desculpas. Demonstrar sinceridade e seriedade ao pedir desculpas. Usar palavras como, sinto muito, me perdoe, explicar por que está arrependido. Seja específico sobre o que você fez de errado, o que fazemos de errado. Assumir compromissos. Então, mostre que está disposto a não mais errar por aquele mesmo motivo, evitar aquele comportamento que tem sido danoso no relacionamento e evitar repetir o erro para não ficar pedindo desculpas com o mesmo erro. Outros erros virão, certamente, mas não ficar batendo naquela mesma tecla. Fazer promessas concretas, entendendo que são possíveis, sim, de serem realizadas, o que pretende dessa mudança do futuro. Escutar. Dê espaço para a pessoa amada expressar seus sentimentos e suas opiniões. Escute atentamente,
sem interromper, mostrando que está compreendendo e que tem empatia por tudo aquilo que está sendo colocado, já que é tão difícil de ser admitido, né, em muitas situações. E oferecer reparação. Se possível, ofereça até uma forma de como reparar o dano que foi causado. Isso pode incluir fazer algo especial pela pessoa amada ou compensar de alguma maneira. Ser paciente. Entender que o processo do perdão, muitas vezes, leva um tempo, que a resposta não pode ser, não precisa ou não é possível que seja de imediato. A pessoa amada, ela vai precisar de um espaço e não ser pressionada para, daquela maneira imediata, liberar o perdão. Mostrar mudanças, demonstrar com ações e um comprometimento de que está realmente decidido em mudar e melhorar. Seja consistente em suas atitudes e mostre que aprendeu com os seus erros. Reconstruir a confiança. Esse é possível que ainda leve mais um tempo e que tenha muito mais do nosso esforço. Reconstruir a confiança é possível, sim. Uma vez que ela foi abalada, quebrada. Desculpa, gente. Mas sendo honesto, transparente, e estando sempre presente com a pessoa amada. Então, em verdade, falando a verdade, eu acredito que muitos cacos possam ser colados e reconstruídos. Amém. Perdão, o mútuo desafio da vida a dois. E aí eu queria fazer uma analogia com vocês. Nós tiramos de um texto que o irmão Sérgio nos deu, foi bem interessante, que diz o seguinte: sempre imaginei a vida conjugal como sendo muito semelhante à relação num aquário de dois peixes coloridos. Existe um pacto instintivo entre os dois peixinhos, o de manter a água do seu lar. Tanto eles como o seu dono conhecem uma verdade óbvia: sem água não há possibilidade de vida para os peixes. No aquário, os peixes desfrutam de uma liberdade limitada. Têm o direito de ir e vir. Têm até o direito de dar cabeçadas nas paredes de vidro. Contudo, não podem, em hipótese alguma, agir de forma a quebrar o aquário. O primeiro dos dois peixes que deram uma cabeçada forte demais no vidro, a ponto de rachá-lo, compromete a vida do outro. E por causa da brecha que abriu, deixa a água ir embora, matando a si mesmo, o outro e o próprio lar. Não sei se o leitor já percebeu as semelhanças, mas vale a pena descrevê-las melhor. No casamento, existem algumas realidades tão vitais para os cônjuges quanto a água do aquário dos peixes. Quem está casado conhece algumas verdades óbvias. Sem amor, fidelidade, ternura, diálogo, respeito, justiça, entre outros, não há possibilidade de vida para os cônjuges. Então, diante disso, gente, a gente vai tratar esses dois aspectos: os complexos mecanismos da violência nas relações conjugais. O porquê disso? Porque nós temos vários temas negativos com relação às relações conjugais. No entanto, a gente resolveu falar sobre esse, a questão da violência. Tá? Então, quais são os erros capazes de quebrar o aquário do nosso lar? Muitos. E tenho certeza de que todos os casais sabem discernir, a maioria deles, por uma questão de espaço. Vou me referir apenas à violência. Nesta perspectiva, gostaria de mostrar como o perdão é a única realidade capaz de reconstruir aquilo que tal atitude destruiu.
Então, em se tratando do ponto de vista da violência, né, em particular, existe a violência física dentro de uma relação conjugal. Os casais que experimentaram tal violência conhecem muito bem a terrível sensação de perceber que aquela mão que um dia se abriu para acariciar, agora se fecha para machucar. Tem a violência também sexual, que é uma das faces mais cruéis da violência conjugal, onde a cama deixou de ser um altar sobre o qual se celebra o prazer do encontro de corpos que se amam, para se transformar num instrumento de tortura física e emocional. Tem também a violência verbal, que é aquela a qual as palavras se tornam aguilhões, espadas capazes de chegar até o mais profundo do coração e ali para fazer profundas feridas. Eu costumava dizer que às vezes a gente leva um sermão, escuta algumas palavras dos pais quando a gente é pequeno, alguma coisa assim, que é melhor levar uma pisa logo, né? E não tocar mais no assunto do que você ficar ouvindo aquelas coisas e repetindo. Então, assim, nesse caso, a violência verbal são palavras de fato ofensivas, que o cônjuge sabe aonde é que ele machuca no outro. E aí ele vai e fica remoendo aquilo e falando a ponto de estar sempre magoando, aquela ferida sempre aberta, né? Tem a violência facial, eu confesso que para mim essa é novidade, eu não conhecia. Mas que ela se trata, aquela a qual o olhar, o franzir da testa, o estalar dos lábios, enfim, aquelas caras e bocas são capazes de irritar, ferir e magoar. E, de fato, isso existe, né? Quando o casal ele é tão íntimo, ele se conhece tanto, você observa, às vezes vai olhar para o cônjuge e vê que ele está incomodado com alguma coisa, ou que, pelo simples franzir de testa, a forma de olhar, você já entende que tem alguma coisa ali que está incomodando, né? É isso. E a violência religiosa, que é aquela na qual a minha espiritualidade me faz sentir melhor que o meu marido ou a minha mulher. E nesta superioridade, em nome de Deus, eu ou a desrespeito. Comportamento exemplar na igreja e verdadeiros demônios no ambiente doméstico. É algo que a gente também vê, né? Recentemente a gente... Lu até me mostrou nas redes sociais um casal de pastores, que o cara com não sei quantos mil seguidores, e a esposa fez uma queixa porque sofria violência doméstica na casa. Então, assim, é algo bem difícil, né? Bem complicado. Isso. E aí, gente, diante disso, a gente tem o segundo ponto, que é o perdão de Jesus como a maior referência para a nossa relação conjugal. Jesus nos ensina que perdoar nosso cônjuge também é uma questão de sobrevivência. Caso contrário, estaremos condenados a respirar o ar do ressentimento que irá matar um pedacinho de nós a cada dia. Devemos fazer do perdão o ponto de ligação entre a sua via crucis e o paraíso. Como no caso de Jesus, é o perdão que nos capacita a viver entre essas duas realidades. Jesus nos mostra que o perdão não nos enfraquece, nem nos vulnerabiliza. A mágoa, o ressentimento, o ódio, estes sim, minam nossa alegria, roubam nossa paz, a ponto de odiarmos a quem deveríamos amar. Vê como é forte isso, né, gente? Como a gente, uma fala como essa, que como Jesus nos mostrou, através de ações e de palavras, o quanto nós devemos perdoar uns aos outros. E aí eu tenho como o maior exemplo de perdão, o que está lá em Lucas 23, 34, que foi no momento em que Cristo estava na cruz, né? Já tinha sido machucado durante todo o processo da Via Crucis, ali, daquele jeito que a gente já viu e que a gente lê, já viu em filmes, o quanto ele sofreu ali, passou por conta da gente, não foi por ele, né? E quando ele estava naquele momento já de final, ele ainda olha para cima
e pede que Deus perdoe aqueles que estão ali, porque eles não sabem o que fazem. Então é muita misericórdia, né, vinda da parte dele. E cabe a gente tentar, no máximo em que a gente puder, assumir esse caráter de Cristo em nosso dia a dia. Não é isso? E quais são os benefícios do perdão? Ele traz vários benefícios físicos, psicológicos, espirituais. Perdoar faz bem à alma, ao corpo e às relações humanas. Já os sentimentos que são ruins, como vingor ou rancor, vingança, provocam o que chamamos de doenças psicossomáticas. Segundo estudiosos, as pessoas que perdoam a si mesmas e aos outros, elas têm menos tendência a sofrer em várias formas do estresse psicológico, proporcionando paz ao coração. Então, quem experimenta realmente desse perdoar e ser perdoado, vai ter essa sensação de paz e de alívio. Já caminhando para o fim, a conclusão é que a expressão "me perdoe" é a primeira semente de uma longa caminhada. Quando quebramos o aquário, não basta pedir perdão. Esse era seu marido. Pode continuar, você já começou. Não basta pedir perdão, é necessário fazer o quê? É necessário fazer-se perdoar, mostrando arrependimento com ações práticas. Precisamos reconstruir caco a caco do aquário quebrado e trazer de volta a água da vida para o nosso lar. Importante, né, gente? A gente ter... Perdão é muito relacionado à humildade. E a gente precisa assumir verdadeiramente esse caráter de Cristo em nossas vidas para que a gente consiga minimamente exercer o perdão e ter humildade para pedir o perdão também. E tanto o exercer quanto o pedir, ambos são um ato de humildade, né? Perdoe a quem te ofende e deixe para trás as dores do passado. Deus cura as suas feridas e concede novas perspectivas para a sua vida. Perdoe e siga em frente. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, dividiram as roupas dele, lançando sortes. Lucas 23, 34. Obrigada. É isso. Alguma pergunta? Foi muito explicado. Foi bem explicado ou vocês não entenderam? Que ninguém... Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer. Confesso que estávamos apreensivos com esse processo da EBD. Não é algo que nós temos por rotina fazer. Então foi um desafio apresentado por ti. Nós te agradecemos pela oportunidade, por termos conhecido tanto a respeito do perdão e por nos usar, Pai, como instrumento teu nesse tema que é tão importante para a vida conjugal, para a vida familiar. O perdão ele precisa ser exercido, uma vez que somos seres imperfeitos e que não vamos deixar de pecar. Para que haja a sobrevivência, Pai, a cura nas relações, o perdão ele precisa ser exercido verdadeiramente. E nós entendemos, Pai, que sozinho a gente não consegue, a gente precisa de Ti. Nos capacita, nos encoraja, Pai, para que a gente perdoe aos nossos devedores e assim como Tu nos ensinaste, a gente também possa pedir o perdão às pessoas a quem a gente ofendeu. Nos agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.